gente tântrica, muitíssimo boa noite. Chegando com mais um Prazer Tantra, episódio inédito. Sempre te convidando a seguir a gente nas redes sociais, @prazer_tantra, @rosana.jaya. Estamos também no TikTok, quase não lembrava o nome da rede. TikTok, estamos chegando lá, calma. É @podcast Prazer Tantra. Segue a gente lá também, dá essa força. E o nosso perfil reserva no Instagram, né? Porque a gente sabe que o Instagram não vai muito com a cara de quem trabalha com sexualidade. Então, a gente prefere não arriscar, @prazer_tantra 1 no final, beleza? Combinado? Espero vocês lá. Lá tem todas as informações sobre a nossa agenda. Inclusive, estamos chegando, Portugal, dia 3 de maio, temos palestra em Lisboa, dia 4 de maio, um dia inteiro de evento neotântrico, meditações ativas, várias práticas corporais, sem nudez e sem massagem, tá? Então não se assuste, Portugal. Estamos chegando aí com esse evento que é o Seven. E dia 27 de abril, né? Antes, uma semaninha antes. Já esse mês, caramba, já chegou abril, menina. Como tá passando rápido o tempo. Dia 27 é um sábado, em Funchal, na Ilha da Madeira. Vou facilitar um evento exclusivo para mulheres, que é o Afrodites, um evento de neotantra e sagrado feminino, tá? Exclusivo para mulheres, também vai ser um evento bem intimista, então são pouquíssimas vagas. Abaixo do vídeo você vai encontrar o link do site com todas as informações sobre todos esses eventos e também os meus atendimentos em Portugal. Tô chegando, Portugal querido. Um beijo para vocês que sempre nos acompanham, né? Enviam tanto carinho aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. E antes de tudo isso, antes da viagem para Portugal, no dia 21 de abril, também está chegando, é um domingo, nós vamos ter um dia inteiro também de evento neotântrico, que é o Citantra Afetividades, protagonizado pelo público LGBTQIAPN+, tá? É protagonizado, ou seja, todos os facilitadores são da comunidade, né? Mas o evento é aberto para todos os públicos, independentemente de orientação sexual, de gênero, tá? Então também está aqui abaixo do vídeo as informações. Você que comprar o ingresso através do link aqui do Prazer Tantra ganha automaticamente 5% de desconto, então não perca essa oportunidade, porque as vagas também são limitadas, tá? Dito tudo isso, quero dizer para vocês que a minha convidada de hoje é alguém que eu estou esperando há muito tempo. É desde o tempo do Tantricast. Gente, o Prazer Tantra tem 1 ano e 2 meses. O Tantricast, sei lá, vai fazer 2 anos, né? Se estivesse vivo o projeto. Então, assim, eu tô há muito tempo namorando com ela. É uma pessoa, uma profissional que eu admiro muito, que eu sigo há muito tempo, né? Que os conteúdos são maravilhosos. Enfim, ela tem uma bagagem super extensa. Vai contar um pouquinho também da história dela, do trabalho dela. E não bastasse tudo isso, ainda por cima, ela é minha xará de Sânias. Com vocês, Jaya Devi. Bem-vinda, querida. Que alegria te receber, menina. Prazer. Muito obrigada Bem-vinda pelo convite. Nossa, menina, mas faz tempo que eu tô atrás de você, viu? É porque ela não é de São Paulo, né, gente? Então, eu não moro, eu escondo, né? Pois é. Ela fica lá no meio do mato, entendeu? E aí, quando eu vi que ela estaria aqui em São Paulo, eu falei, ei, menina, a Alessandra também, a Alessandra Bir, querida, beijo pra você, que fez essa ponte aí pra mim. Sim, É porque a Jaya, enfim, é cheia de compromissos, ela dá formações, ela tem os cursos dela, ela faz atendimentos, então, assim, é difícil mesmo a agenda da mulher, mas deu certo. Deu certo. Eu consegui, finalmente. Que bom que você tá aqui, hein, minha irmã? Vamos bater um papo gostoso, vamos falar, assim, a gente, infelizmente, tem que definir, assim, limitar o tema, né? Porque o tempo aqui é pequenininho, não dá para esgotar todos os assuntos que Jaya domina. Mas, primeiro, queria que você falasse hoje como é que tá a tua linha de atendimento, o teu campo de trabalho, porque você tem muitos saberes, né? Você fez muitas formações, você foi para fora do Brasil, você estudou até com o Christopher Wallace, né? Que é uma das maiores autoridades. É o meu principal professor de Tantra clássico. Pois é, menina. E aí você também é do Sexological Bodywork e Neotantra. Então, assim, você é multidisciplinar, pode-se dizer assim. Sim, né? na área da sexualidade, sim. Agora estou indo para sexologia clínica, inclusive, né? Fazendo uma pós na Santa Casa. Que legal. Então, também integrando um pouco todo esse universo mais holístico com essa abordagem mais clínica também. Né? Então, na sexologia, na sexualidade, na espiritualidade, há bastante caminho, bastantes travessias aqui. Uau. E aí você, né, digamos que criou o seu próprio método de atendimento, de atuação. Isso, a partir, assim, a minha primeira inserção na sexualidade foi no Neotantra, e eu busquei, a princípio, não com a intenção de trabalhar, mas porque eu tinha muitos
traumas e bloqueios, inclusive muitos traumas inconscientes, né, na minha própria vida, na minha vivência da sexualidade. E eu fui para a Índia, e na Índia eu tive o primeiro contato com o Tantra. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui procurar o que se tinha aqui de Tantra, e encontrei o Neotantra. Inclusive, aprecio bastante de você colocar, né, essa terminologia neo para as pessoas que não conhecem. Tem uma diferenciação grande entre o que normalmente é feito no nome do Tantra, que é mais voltado para as terapias, para a sexualidade, para as massagens, e o Tantra originalmente, que é uma filosofia, né, milenar, espiritual, que inclui a sexualidade, né, o sexo, a sexualidade, o prazer de estar no corpo, como um portal, um acesso ao sagrado, à sacralidade, a gente se reconhecer, né, como esse canal divino. E o prazer, ele é essa via, né? Mas é bem diferente do que o que normalmente a gente conhece como Neotantra. Então, eu gosto também bastante de fazer essa diferenciação, essa terminologia, para honrar, né, o que é uma tradição tão antiga, tão ancestral, e que tem todo um escopo de conhecimento e de metodologia que são específicas, né? Mas a minha inserção começou pelo Neotantra, né? Como eu falei, primeiro buscando para mim mesma. Tive muitas experiências, né, com a massagem, com as terapias, e logo, rapidamente, já me inseri, comecei a trabalhar com isso. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2012. Mais de 10 anos. Né? E daí não me adaptei tão bem com esse método focado na massagem. Né? Presenciei e vivenciei algumas situações onde os limites não eram muito claros, situações que beiravam a abusos que eu mesmo vivi, assim, e não soube muito bem como lidar. Então, eu fui buscar outras formações. E daí veio o Sexological Bodywork, né, que aqui no Brasil a gente traduz como educação sexual somática, que tem esse viés mais educativo mesmo, tem um foco no toque também, mas tem um viés mais educativo, né, somático, e muito baseado no consentimento. Então, eu fui depois estudar com a Beth Martin, que é a criadora do Círculo do Consentimento, né? Com a Miss Jaya também, que é a criadora do Erotic Blueprint, que inclusive é um dos temas que eu propus para a gente conversar hoje. Sim. Que fala sobre os padrões eróticos, né? E aí fiz a formação do Sexological Bodywork, e nesse meio tempo eu conheci o Christopher Wallace, o Harish, que é uma das maiores autoridades no estudo acadêmico sobre o Tantra. Ele é sanscritólogo, então ele tem acesso diretamente às escrituras tântricas, que, diga-se de passagem, poucas foram traduzidas ainda mesmo para o inglês, então a gente tem pouco acesso, né? E ele é também um praticante, né, do Tantra, não só estuda academicamente, mas também pratica, se dedica a viver integralmente os ensinamentos dessa tradição. Então, tenho estudado com ele desde 2014. E aí, com essa bagagem, eu criei a minha própria metodologia, que eu chamo de sexualidade consciente, né, unindo o Sexological Bodywork, o Neotantra e o Tantra clássico. Basicamente, essa combinação, esse tripé, né, dessas 3 abordagens. Que delícia. Eu adoro. Gente, se vocês não seguem, já passa, inclusive, o seu Instagram, viu? Sim, o meu Instagram, ele é chatinho de escrever, assim, é muito grande. Mas vai aparecer na tela. Ótimo. É Jayanata _Devidasi, que é o nome todo com uma das primeiras iniciações espirituais que eu recebi quando eu era Hare Krishna. Foi esse nome, já fui Hare Krishna, já passei por muitas linhagens espirituais. Tem história. É uma buscadora, assim, sim, desde muito nova, 16 anos, eu já comecei a questionar o que eu estou fazendo aqui, que mundo é esse, para onde a gente vai, uma crise existencial muito grande, assim. Então, desde 16 anos, eu fui buscando esse sentir, eu buscava sentido para a vida. Hoje em dia, eu acho que eu busco mais sentir a vida. Sentir, exato. Sair buscar o sentido racional, né? E sentir mesmo, trazer para o corpo. Eu adoro a forma que a Jaya se posiciona nas redes sociais, porque ela fala de prazer. É um perfil muito sensual nesse lugar das sensações mesmo, né? Trazendo
mas trazendo consciência, né? Tem vídeos seus que eu já vi, né, você beijando o seu parceiro na época, aquele beijo realmente verdadeiro, não performático, mas um beijo entregue. Então ela fala muito desse lugar do prazer consciente e de você estar conectado às suas sensações. É uma delícia o perfil da Jaya, além de muito educativo também, né, e esclarecedor. Ela está sempre trazendo essa diferença de tantra, de neotantra, trazendo também um pouco do taoísmo. Então, vão lá, né, no perfil dela e aproveite o conteúdo que está lá, que é gratuito, viu? Mas voltando, você falou, realmente a gente decidiu falar um pouquinho sobre padrões, perfis eróticos. Como é que é isso, Jaya? Então, vamos lá. Eros. Ansiosa. O que é Eros, né? Vamos começar por aí, assim. Para além daquele deusinho angelical, né? Sim. Que, na verdade, já foi até uma leitura infantilizada, né? De Eros. A energia erótica é a energia que nos move na vida. É o que a gente pode entender na psicanálise como pulsão de vida. É a força primordial que nos criou, né? Todos nós estamos aqui como fruto de um orgasmo, isso é inquestionável. E essa energia, ela é uma pulsão celular, é uma pulsão que está viva em cada célula do nosso corpo. É a partir dessa pulsão que a gente se movimenta, que a gente busca saciar essa fome de pertencer, essa fome de amar, essa fome de se sentir bem-quisto e de bem-querer, né? Então, essa pulsão erótica, ela vai se manifestar de uma forma muito única em cada pessoa. Nós somos organismos muito complexos, né? O ser humano é realmente, assim, muito complexo. Então, a história de vida de cada um, a experiência que cada um teve, a constituição biológica de cada pessoa, a ancestralidade, o que ela traz enquanto força ancestral, o ambiente que ela vive, os ambientes pelo qual ela passou, tudo isso vai influenciar como essa pulsão erótica vai se manifestar. O que vai alimentar essa pulsão erótica em cada pessoa e o que vai broxar essa pulsão erótica, né? Então, dentro da sexologia somática, do Sexological Bodywork, tem um sexólogo, que é o Jack Morin, que descreveu algo que ele chama de tema erótico central. Então, cada pessoa ela tem um tema erótico central. Um tema principal, onde todo o enredo da vida dessa pessoa vai girar em torno disso. Né? Esse é um outro tema. O tema erótico central não é um tema que a gente vai assim, aprofundar aqui, mas foi a partir dessa ideia do tema erótico central que a Miss Jaya, nossa, olha quanta Jaya, gente. Eu vou ter que falar o sentido de Jaya, porque é muita Jaya aqui, pois né? É, muita Jaya. Para quem não sabe, né, Jaya é uma palavra em sânscrito, é uma forma de saudar, né? Uma saudação. Pode ser traduzido como vitória, glória, né? Então, é um arro aí, um ahá para as pessoas, né, do xamanismo, tudo é Jaya. Jaya. Mas só um parêntese aqui que eu fiquei curiosa. Esse seu sonho você recebeu onde? Então, como eu falei, o nome que eu recebi na iniciação quando eu era Hare Krishna é Jayanata Devidasa. Aí era muito grande, todo mundo me chamava de Jayanata. E Jayanata é Senhor da Vitória, um nome masculino. Então, quando eu entrei para o Tantra, eu fui iniciada com Jaya Devi. Devi é deusa, então ficou deusa da vitória, ou vitória a deusa. Mas no Neotantra, né, mesmo? Tá. Não, no Neotantra não, no Tantra clássico. Mesmo. No Tantra clássico. Ai, que legal. Tá, perfeito. É só uma curiosidade. Mas voltando. Então, vamos lá. Nossa xará, Miss Jaya, que também é Sexological Bodywork, a partir dessa ideia do tema erótico central, que foi desenvolvido pelo Jack Morin, ela criou essa ideia de Erotic Blueprint, essa teoria do Erotic Blueprint, que a gente pode traduzir como impressão digital erótica. Impressão digital nesse sentido de que, da mesma forma que cada um tem uma impressão digital única, a gente tem uma expressão erótica que é única. Legal. Aí, assim como tem lá os signos do zodíaco, os biotipos da Ayurveda, que procura sistematizar os diferentes biotipos de pessoas, de personalidades, de organismos, ela meio que fez isso, essa sistematização de diferentes tipos eróticos, que são 5. Então, adentrando,
Tô curiosa para saber qual é o meu. Ela sistematizou 5 tipos eróticos. Eles são energético, sensual, sensual, sexual, sexual, kinky, que a gente pode traduzir como exótico, acho que é uma boa tradução, e o shapeshifter, que a gente pode traduzir como metamorfo. Eu vou resumir um pouquinho cada um deles, assim, para deixar essa pitada, essa curiosidade, né? Quem quiser saber mais, eu convido para fazer o treinamento comigo, para poder aprofundar. Que é o treinamento dos meus sonhos. A Miss Jaya, eu acho que ela até disponibilizava no site dela um questionário para as pessoas tentarem descobrir qual é o perfil erótico dela. Me falaram que não está mais gratuitamente disponível, infelizmente. Não tenho certeza, tá? Não chequei. Mas me falaram que não está mais disponível. Mas também, o questionário são perguntas e a mente mente. Então, para a gente realmente saber, a gente precisa experimentar no nosso corpo diferentes possibilidades de expressão erótica, de estímulos eróticos. Porque aí a gente vai ter uma ideia do que a gente realmente gosta, o que me ativa eroticamente. Não são todas as pessoas, cada pessoa ela é ativada de uma forma diferente. Não são todas as pessoas que, por exemplo, dá para você chegar e sair tocando o genital da pessoa. Tem pessoas que é isso que elas querem, a pessoa do padrão sexual. É isso que ela quer, é isso que ela precisa, é isso que ela gosta. Ela quer chegar ao clímax. Isso é o que mais satisfaz ela. Uma pessoa do padrão energético, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, ela é uma pessoa muito sensível. A pessoa do padrão energético, ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Então, tipo, só o olhar já... Só o olhar já desperta. Sou eu. Muito prazer, muito tesão. E para ela se excitar, ela, inclusive, precisa desse contato mais sutil, que começa antes da pele. Pois sou eu, menina, sou eu. Fica a Se dica, meninos. aí. Meninos e meninas. Vamos ver os próximos, também não sei, vamos chegar lá. Isso, a pessoa do padrão energético, ela precisa desse estímulo que é anterior à pele. Então, dessa conexão pelo olhar, dessa conexão sutil de energia. Ela é uma pessoa que consegue... Todo mundo consegue, na verdade, tá? Todo mundo pode desenvolver todos os padrões eróticos. Mas, dado a todo esse processo de desenvolvimento de cada organismo, a gente tem 1 ou 2 que predominam. Então, se a pessoa ela tem a predominância do padrão energético, ela tem muita facilidade de sentir energia. Então, ela consegue circular a energia sexual e ativar estados orgásmicos sem nem ter um toque na pele. Perfeito. A pessoa do padrão energético, ela vai adorar o que normalmente é ensinado nos workshops de Neotantra, as práticas taoístas, que vão trabalhar muito com essa ativação interna da energia, da pulsão sexual. Isso é o que as pessoas energéticas mais gostam. Ela precisa, inclusive, disso antes de ir pro sexo em si. Antes de ir pro, vambora lá. Então, essa é a pessoa do padrão energético. A pessoa do padrão sensual, ela precisa que todos os sentidos sejam ativados. Quanto mais sentido envolvido, melhor. E quanto mais envolvimento de todo o corpo, de toda a pele, também melhor. Também é uma pessoa que normalmente não vai gostar de um estímulo muito rápido no genital. Direto. Agora eu fiquei na dúvida, Jaya. Pode ser, mas pode mesclar ali, né? Talvez tenha um central, é assim? E Tem 1 ou 2 que são centrais. Tá. E tem o shapeshifter, que eu falei, que é o metamorfo, que ele é tudo mesmo. Ele é tudo ao mesmo tempo. Vamos chegar lá, então. Tá. Vamos chegar lá. Aí o sensual... Então, o sensual é isso. A pessoa do padrão sensual, ela precisa relaxar para ter sexo. Sim.
Ela tem uma capacidade grande de sentir prazer no corpo inteiro, mas ela precisa relaxar para conseguir sentir. Então, é aquela pessoa que favorece muito ter uma massagem no corpo inteiro, um banho de banheira gostoso, uma música agradável, um cheiro, um visual, a coisa do visual. Às vezes, né, de se vestir, se despir ritualmente, gentilmente, né? É tempo de qualidade. Também é bem neotântrico esse perfil, né? É. Vai aprender a massagem. Tem ferramentas aí para esse perfil muito interessante no nosso trabalho. Legal. Sim. O sexual é aquilo que a gente normalmente tem mais acesso, né? Sim. Que é o sexo em si. É o que eu chamo aqui de sexo em si? Estímulo focado no genital. Né? A pessoa do padrão sexual, normalmente ela é muito descomplicada na sua vida sexual. Porque para ela o sexo é muito direto, é muito simples, né? Então ela não tem tanta dificuldade de lidar com nudez, com genitais, o linguajar que ativa a pessoa sexual é pau na buceta. Posso falar essas coisas aqui? Eu acredito que sim. Pode. Não pelo podcast, só por causa do YouTube, mas por aqui, minha filha. Mas eu tô entendendo, essa é a linguagem mais pornográfica. É alguma coisa mais direta. Mete aí, não sei o quê, uma sacanagem mesmo. É, assim, mais direto, ao ponto. Eu gosto disso, não tem a menor complicação, problema com isso, né? Tá. E é interessante destacar, porque isso é o que a nossa sociedade mais mostra, mais ensina. Mas, né, os homens são incentivados a serem assim, tá sempre pronto, tá sempre disponível. Agora, é interessante, né, trazer um questionamento. Quando a mulher é assim, aí ela já é taxada, né? De tudo que nós já sabemos. Messalina, para não falar, messalina é muito novo. Messalina, tipo, garota de programa, puta, vadia, né? Enfim, infelizmente. Sim. Mas é isso. E é visto como errado. Como errado. A gente tem que entender que isso é um padrão. Sim. Ele não é o único padrão. Mas não tem. Por que isso é errado, né? A gente vai entrar em todas as questões que vão lá desde o mito de Adão e Eva, o pecado original, né? O corpo como um pecado, o prazer sexual como o pecado, enfim. Então vamos adentrar isso agora para a gente continuar com os padrões, mas é interessante ver, né, que não tem nada de errado com isso. Por que isso é errado? Porque é vivido com tanta inconsciência, né? E fonte de tantos traumas, abusos, né? E aí a gente vai para o kink, que é ainda um reino onde tem mais tabus. Porque o kink é esse universo onde a ativação sexual ela vem a partir do que é tabu na sociedade. Tipo, você tá falando mais de práticas fetichistas, tipo... Sim, o que normalmente a gente conhece como fetiche. Sim. Né? Mas nem tudo que é fora do padrão é fetiche. O fetiche, ele tá muito relacionado a algo que a pessoa precisa daquilo para se excitar. E às vezes é um pouco restritivo, né? Tipo assim, eu só faço sexo se eu tiver com salto alto. Isso é um fetiche, por exemplo, né? Mas o kink pode ser algo assim, mas o kink também pode ir mais para o universo, por exemplo, do BDSM. De gostar de jogos de submissão e dominação. Sim. Lembrando que o BDSM, ele inclui viver isso de uma forma que seja consentida. Né? De uma forma que as duas, ou a quantidade de pessoas que estiverem envolvidas ali, estão consentindo em relação a isso. Tem acordos, né? Tudo certinho. Exatamente. Perfeito. E aí esse universo é muito amplo também. Né? Poderia ser um tema por si só, BDSM, né? Assim, mas o que é válido trazer é que
normalmente também está lá no underground, né? Está lá no subsolo, naquilo que é considerado perigo, errado, tabu, né? E eu quero destacar essa questão da importância do consentimento, porque mesmo atualmente no CID, na Classificação Internacional de Doenças, dentro da classificação de perversões sexuais, né? Não tem mais a ideia de que uma prática sadomasoquista seja necessariamente uma perversão. O que é uma perversão sexual? É qualquer prática sexual que gere sofrimento e que não esteja sendo consentida. Então, não é o que você está fazendo. Não é que tipo de prática que você está tendo, mas é como essa prática está sendo feita. Isso está gerando um sofrimento físico, psicológico. Para você e para o outro. Sim. Para um dos dois já pode entrar nessa categoria, né? Sim. Mas normalmente, quando gera sofrimento para um, tem sofrimento para o outro também, né? E se isso não está sendo consentido, aí a gente entra dentro dessa categoria de perversão, de uma prática sexual pervertida. Então, isso é importante dizer. Se você gosta de apanhar, se você gosta de se submeter, e você tem uma parceria que está disponível a fazer isso, dentro de um consentimento, dentro de uma saúde, de cuidados com segurança, com sanidade, né, dentro do BDSM, prega-se que essas práticas devem ser realizadas em estado sã, né, estado de consciência são. Por que isso seria errado? Errado. Não tem um sofrimento ali, né? Então, tá tudo ok. Aí saiu, né? Não é mais. Que Exatamente. Bom, né? Isso saiu recente do CID, que eu acho uma evolução, né, dentro do sistema médico, do sistema de saúde, do que a gente concebe como prática sexual saudável ou não. Né? E, por fim, a gente tem o shapeshifter. O shapeshifter, a gente traduz como metamorfo, ele é essa metamorfose. Então, a pessoa do shapeshifter, para ela, todos esses padrões, todos esses estímulos são igualmente excitantes, ativantes e necessários para ela se sentir eroticamente plena, eroticamente viva. A pessoa precisa não necessariamente tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas ela precisa passar por tudo. Ela anseia por essa experiência, às vezes sem nem saber, né? Porque aí que está um ponto, né, Jaya, que se a gente não tem nem acesso a essas possibilidades diversas de se estimular, a gente nunca experimentou essas diversas formas, como é que a gente vai, de fato, saber? Qual que é o meu perfil? O que eu gosto? Às vezes a gente está lá naquele sexo convencional, que é o que se mostra na pornografia, que é o que a gente cresceu aprendendo o que é sexo, né? Porque a gente não tem educação sexual, nem se fala muito bem sobre o que é sexo, o que não é. Mas tem, né, uma imagem, um coletivo, um inconsciente coletivo que predomina que sexo é aquilo. E, de repente, eu vou viver, eu vou começar a experimentar, né? Uma pessoa que, quando começa a experimentar a vida sexual, ela vai passar por essa experiência e, às vezes, não é isso que ativa ela sexualmente. Aí ela acha que tem um problema. E aí ela acha que tem alguma coisa de errado com ela. Perfeito. Aí você está falando do perfil sexual, que, né, algo que me veio. É complicado, ele me pareceu o perfil mais comum, né, das pessoas, assim, que é coisa desse sexo que a gente sempre fala aqui, né, mais automático, mais copiado da pornografia, porque, como você falou, a gente não tem, onde a gente não aprende, né? Então a gente vai lá e copia no começo da nossa vida sexual e assim vai ficando o resto da vida. E aí, como é que a pessoa, só o autoconhecimento mesmo, né, para ela entender se ela realmente é desse perfil sexual, que é uma coisa mais direta, né, que tá tudo bem, aí ele não tem aquela firula toda do toque, do olhar, né, e tá tudo bem. Se ela gosta mais de ouvir uma sacanagem mesmo, ou se ela foi
caiu no automático porque foi a única coisa que ela aprendeu. Né? Exatamente. Ou se ela foi condicionada, que é onde a maioria das pessoas estão. Sim. Somente se observando e praticando, experimentando, né, para entender. Exatamente. E assim, importante dizer, né, por exemplo, é legal a gente descobrir o que mais nos ativa, o que realmente nos dá prazer, né? Porque quando a gente está falando de prazer, voltando ao início da nossa conversa, a gente está falando de pulsão de vida. A gente está falando daquilo que é o combustível que nos move. Sim. Aquilo que, sabe, vai nos trazer energia, vigor, vontade de sair para o mundo, de realizar os nossos sonhos, de buscar sentir a vida. Sim. E também dar sentido a essa vida que é um grande mistério, que é um insondável mistério, né? Então, a pulsão erótica, ela é isso. A pulsão erótica, ela nos leva para essa fusão no outro. E seja o outro uma pessoa, seja o outro a natureza, seja o outro tudo aquilo que eu percebo como fora de mim. Uhum. A pulsão erótica, ela nos convida a essa fusão. E o prazer é essencial para isso. Eu descobri o que me dá prazer para eu me abrir para essa fusão acontecer. Né? Então, saber qual é o seu padrão erótico vai nos ajuda nisso. Aí, depois que eu descubro qual é o meu padrão erótico, então você está falando, por exemplo, a pessoa do padrão sexual. Muito bom ela descobrir para ela poder alimentar isso. Se ela não for do padrão sexual, ainda mais importante ela descobrir, porque provavelmente ela tá com fome erótica. Se ela não for do padrão sexual, como é o que é ensinado, se ela é de outros padrões, ela deve estar com fome erótica. Né? Aí ela vai aprender estímulos sensuais, se ela for do padrão sensual, estímulos energéticos, se ela for do padrão energético, estímulos kink, se ela for do kink. Ela vai primeiro se alimentar. Ela vai primeiro descobrir o que de fato dá prazer. Depois dessa descoberta, ela pode expandir para outros padrões. Para que ela tenha ainda uma maior diversidade de possibilidades. Sim. De sentir, de trocar prazer com outras pessoas. Então, por exemplo, a pessoa do padrão sexual, massa, para ela o que dá prazer é aquela coisa convencional, sexo em si, mas isso não significa que ela precisa se limitar a isso. Ela Sim. pode expandir isso. Né? Que ótimo, né? Não estamos limitados. Não precisamos nos limitar, e o ideal é que a gente tenha essa educação e informação suficiente exatamente para expandir as possibilidades, né? Trazer clareza. Eu tô me entendendo aqui, tô chegando. Eu saí do sexual, porque aí eu me reconheci que eu não era do sexual, eu estava só reproduzindo. Quando eu vim pro Neo Tantra, né? Então, hoje você já fala, né, energético e sensual, com certeza. E tentando fazer um paralelo também com a vida, né, fora da cama. Né? Sim. Dá para fazer você se observar, por exemplo, né, essa coisa do sensual. A gente fala de sensações, dos 5 sentidos físicos, né? Uhum. E eu sou muito, assim, do experimentar a comida, sentir o gosto, tenho muito prazer oral. Né? A comida, o toque, receber uma massagem, enfim, ver beleza nas coisas simples do dia a dia, né? O dia tá lindo, e contemplar aquilo me dá prazer, parar e olhar. Tô fazendo essa correlação, né? Sim. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala de padrão erótico, de pulsão erótica, a gente não tá falando só do que dá prazer pra gente na cama, na troca sexual em si. A gente vai entender o que nos dá prazer na vida. Mas aí como seria, por exemplo, essa pessoa sexual, né, desse perfil sexual específico fora da cama? Como que a gente consegue observar? Já que ela é uma pessoa mais direta, mesmo direta ao ponto, sem muito rodeio. Então, normalmente é isso. É uma pessoa que ela vai ter mais descomplicação na vida. Objetiva. Porque a pessoa que é descomplicada na cama, ela normalmente tem uma maior descomplicação na vida mesmo. Vai ser uma pessoa mais, a gente pode dizer assim, mais aberta, mais disponível, às vezes mais escancarada, mais facilidade de falar as coisas diretamente, muito diretamente ao ponto, entende? Sim.
E quando você dá liberdade para se ser assim, se assumir assim e viver isso com todo o respeito, com todo o consentimento, com todo o acolhimento na cama, você acolhe também para poder viver isso na vida. De fato. Né? De fato. E aí você se empodera da sua verdade, né? E aí, com a sua verdade, você entra no fluxo do universo, a vida vai ficando mais leve, mais bonita, mais gostosa, mais prazerosa. Isso. E saber que existe essa diversidade também nos ajuda a nos relacionarmos uns com os outros. Porque se eu sou de um padrão, eu acho que aquilo é tudo que existe. É. E aí, de repente, eu conheço essa linguagem, eu conheço essas outras possibilidades. Eu começo a entender, não é todo mundo igual a uai sou. não é todo mundo igual a mim. Existem outras possibilidades, outras formas de ser. E aí eu consigo comunicar também, né? Isso, e respeitar um pouco mais o outro, conhecer esse outro universo, né? Abrir-se para outras possibilidades, né? Que nem sempre é fácil, porque nos vulnerabiliza, né? Nos abre para o desconhecido. É. Mas, então, saber... né, pelo menos ter essa informação dessa diversidade, eu acho que nos ajuda a começar a abrir a mente, né, que é o primeiro caminho para depois a gente ir abrindo um pouquinho o nosso corpo e o nosso sentir. Exato, porque aí também a gente, como você falou, a gente para de julgar também, né, o outro, acha que, nossa, aí a gente não vai dar certo, porque você gosta de uma coisa, gosta de outra, tudo dá para ser alinhado, né, gente, se conversado, e se você também se entender. Eu estava pensando que, eu queria conhecer mais esse kink, então, né, faz tempo que eu estou falando aqui, me expondo, que eu quero conhecer as práticas BDSM e tal, para saber se eu gosto ou se eu não gosto, né, você falar, eu não gosto, mas eu nunca experimentei, então eu preciso entender. Mas, de repente, num perfil mais sensual, eu posso trazer também um pouco desse perfil sensual para a própria prática kink, eu acredito, né? Como adaptar, Sim. Entendeu? Exatamente, por isso é interessante você primeiro descobrir qual é o seu padrão. Então, vamos supor, eu também sou sensual. Eu sou uma pessoa bem sensual. E dá pra ver, as pessoas sensuais, normalmente, olha o jeito que elas falam, o jeito que elas caminham. Elas já têm uma sensualidade no jeito de falar, no jeito de caminhar, no jeito de comer, né? Então, se ela quer expandir para outros padrões, fica bem mais fácil ela trazer o que é a qualidade principal de estímulo para ela, no caso, por exemplo, o sensual que estamos aqui falando. Então, trazer o kink com uma sensualidade, por exemplo, entendeu? Ou trazer o energético com uma sensualidade, assim. Então, o energético, a gente está falando de práticas mais sutis. Mas se eu sou uma pessoa do padrão sensual, por exemplo, vamos fazer uma prática aqui de respiração para, através da respiração, ativar a nossa energia sexual. Eu vou fazer isso, assim, de uma forma um pouco mais de movimento, sabe? Sensualizando um pouco mais, trazendo uma fluidez, um movimento que vai me ajudar a sentir a energia. Sim. Né? Sim, perfeito. Perfeito. Que delícia, né, gente? A gente está falando disso porque eu, particularmente, não conhecia esses perfis eróticos. E é de suma importância a gente esclarecer. É o trabalho que a Jaya faz, né, nas redes dela, trazendo sempre conhecimentos desse nível aqui. Falando muito de prazer e de sensualidade, já que é o perfil dela, né? Mas desse lugar mesmo, de trazer essa consciência. Porque... enfim, estamos, enquanto sociedade, muito reprimidos ainda. Está todo mundo perdido. E a gente precisa desse trabalho educativo, né, Jaya? Para a gente se entender e se reconhecer. Porque, poxa, quando a gente fala de prazer, de novo, não é só o prazer da cama, é o prazer da vida, é o prazer de ser quem eu sou, e de me aceitar e de me amar do meu jeitinho, né? Então, cada um tem a sua... digital, né? A sua digital sexual, erótica. Pô, isso é uma delícia, cara. É uma delícia você se descobrir. Como é que você traz isso? Você traz isso nos seus atendimentos, nos seus cursos também? Isso. Nos atendimentos, muitas vezes, né? Eu faço essa avaliação, né? Tem um teste somático que a gente vai experimentando, diferentes formas de toque, diferentes formas de estímulo, tudo isso sempre com uma base muito grande do consentimento, né? Como Sexological Bodyworker, eu sigo um código de ética, e um dos princípios desse código de ética é o consentimento informado. Então, tudo que eu faço, eu aviso antes, a pessoa tem que concordar e ter total clareza do que vai ser feito, né? Assim, dentro desse consentimento, a gente vai experimentando diferentes formas de estímulo, né? Para a pessoa ter uma ideia, não que a gente vai explorar todos os padrões eróticos dentro da sessão, Sim. mas para a pessoa ter uma ideia do que ela gosta, de como ela sente,
Por exemplo, vamos falar do kink. Eu não domino uma pessoa numa sessão, porque eu não tenho essa prática. Mas eu vou experimentar um estímulo um pouco mais intenso, por exemplo, um pouco mais marcante, e ela vai me dar um feedback de como ela sente com isso, né? E assim a gente vai experimentando, né, diferentes padrões, diferentes formas de estímulo. E aí, se ela quiser alimentar isso mais, a gente vai encaminhar para uma pessoa que pode ajudar, um especialista que pode ajudar em determinadas formas de estímulo, né? Então, por exemplo, se a pessoa é muito energética, algumas coisas eu posso ensinar na minha sessão, mas se ela quer aprofundar muito nisso, eu recomendo ela buscar um professor de taoísmo, por exemplo, que o taoísmo realmente aprofunda muito nesse conhecimento, né? E por aí vai. E no treinamento que eu ofereço, que é o treinamento em sexualidade consciente, né? Um treinamento com um viés mais profissionalizante para as pessoas que são profissionais ou que querem se profissionalizar nessa abordagem, né, de aprendizado e de desenvolvimento somático da sexualidade. Por somático eu falo algo que é focado muito no corpo, né? Então, no treinamento tem esse viés profissionalizante, tem também um viés para as pessoas que querem se aprofundar, né, nessa abordagem. Aí eu ensino passo a passo, né? Como experimentar os diferentes padrões eróticos, como explorar mais isso. E na sua formação você traz um pouco dos conhecimentos taoístas também, né? Sim. Não é isso, não é a minha grande especialidade. Eu sou muito mais estudiosa e praticante do Tantra do que do taoísmo. Mas, como eles têm cruzamentos, eles têm, né, interseções, eu foco principalmente no que eu vejo como essas interseções. Por exemplo? Por exemplo, essa leitura de que tudo o que a gente percebe como matéria é energia em movimento. Isso é, inclusive, algo da física quântica também. Né? Então, tanto o taoísmo como o tantra tradicional vão ter muitas práticas para a gente se conscientizar de como essa energia está se movimentando. Como a energia se movimenta, o que favorece o fluxo de energético, o que bloqueia o fluxo energético. Como a gente pode ativar determinados centros energéticos do nosso corpo, que no Tantra é chamado de chakras. No taoísmo não tem essa visão de chakras, mas tem a mesma perspectiva de centros energéticos, de canais energéticos, né? Que no Tantra é chamado de nadis, no taoísmo é chamado de meridianos. Tem muitas similaridades ali, né? Onde a gente pode perceber que, mesmo que sejam um pouco diferentes, esses campos de sabedoria, eles conversam muito, né? Porque é isso, o Tantra, na verdade, quando ele se desenvolveu, ele espalhou por toda a região do Sudeste Asiático e também na Ásia. Então e também na China. Então teve uma troca de conhecimentos ali, tântricos, taoístas, né? São tradições milenares, estão aí, né, há muitos milênios sendo transmitidas. E o que eu acho que é válido nisso é que, se não tivesse exatamente, não tivesse uma sabedoria que fosse válida, a coisa não estaria continuando a ser transmitida, né? Se continuou é porque tem algo alguma coisa dá importante, certo, né? Não é senão depois de 1000 anos a coisa deixa cair por si só, né? Enfim. E a ciência convencional já, né, valida, por exemplo, a questão do poder da meditação, né, os benefícios da meditação, os benefícios da respiração, coisas que as sabedorias milenares vêm falando aí há milênios. Exatamente. E hoje a ciência convencional já comprova, né, empiricamente. Algumas coisas ainda não chegou lá, mas vai chegar a hora também. Né? E por aí a gente vai caminhando. Agora, Jai, falando dos perfis eróticos, né, e tudo, tá, mas e aquela pessoa que não tem libido, entendendo libido aqui, vamos falar libido não, desejo sexual nenhum. Como é que faz uma pessoa dessa? É só você, claro, isso precisa incomodá-la, né? Precisa gerar um sofrimento para ela poder vir em busca de ajuda. Como começar com essa pessoa? Primeiro a despertar, né?
esse desejo nela, se assim ela quiser, para depois identificar como é que faria um trabalho nesse sentido. Isso. Então, primeiramente, como você falou, é muito importante saber que o fato da pessoa não ter desejo sexual não significa que necessariamente isso é um problema. Porque nós temos, né, mais recente, que estamos incluindo a sexualidade como uma expressão sexual, como uma expressão de sexualidade. Sim. As pessoas que elas realmente, a forma de sentir prazer para elas na vida não passa por nenhum desses padrões que eu descrevi. Né? Então, o que vai dar prazer para ela não é necessariamente esse contato sexual, erótico, sensual, físico. Uhum. Isso. Ela vai ter prazer em outras coisas. E isso nos aponta para essa complexidade que é a sexualidade e a expressão da identidade de cada um. Né? Quando a gente está falando de sexualidade, a gente também está falando muito da expressão da identidade de cada um, de como cada um se identifica, né? E se expressa nesse mundo. Então, falta de desejo não necessariamente é um problema, não necessariamente significa algo a ser consertado, né, olhado. Agora, se isso realmente causa um sofrimento, né, então a pessoa vai chegar e, olha, isso é uma queixa, isso me gera um sofrimento. A primeira coisa vai ter que ser avaliado. Desde quando? Isso foi sempre assim? Foi a sua vida inteira? Ou não? Teve algum momento específico onde isso começou a acontecer? A gente vai ter que fazer essa avaliação para entender se teve alguma coisa que foi causadora disso, ou se é algo que a pessoa já traz anteriormente. Se é algo que ela já traz a vida inteira, provavelmente a gente está falando de alguma questão que tem uma causa pré-cognitiva. É anterior ao desenvolvimento da cognição. Então, a pessoa não consegue nem se referir a algum evento, alguma situação Sim. que gerou essa falta de libido, essa falta de desejo, né? Então, vai ter que ter uma abordagem dependendo do que é o caso. Se for algo pré-cognitivo, a gente vai ter que reconhecer e puxar onde que isso ficou embolado, onde que essa energia sexual ficou parada, estagnada, não recebeu permissão para fluir. Se foi algum evento, às vezes fica mais fácil até, porque a gente vai adereçar as questões, né, o que aconteceu ali. E aí a gente vai também, dentro de uma abordagem somática, procurar tratar isso. E essa abordagem somática, esse tratamento, ele passa principalmente, primeiro, pela capacidade de perceber, de sentir esse incômodo, de sentir... É engraçado, porque para a gente sentir a dor, a gente precisa primeiro sentir... Para a gente sentir o prazer, a gente precisa primeiro sentir a dor. A dor que isso causa. Uhum. A frustração, a insegurança, o medo que tem por detrás ali, que está bloqueando essa pulsão de prazer. A primeira coisa é entrar em contato com isso. Quanto isso é desconfortável? Como isso é desconfortável? Uhum. Onde eu sinto isso no meu corpo? Trazer para o corpo. Né? Dentro da abordagem somática, a gente traz para o corpo. Então, a gente nem procura ficar analisando muito as questões relacionadas a isso, mas procurar ajudar a pessoa a ter campo de sustentação no próprio corpo, para ela se sentir segura para sentir isso, para entrar em contato com isso. Deixar de ver essa dor, essa insegurança, esse medo como um problema. E ver como um amigo, um aliado, que está ali para, de repente, dizer, olha, você precisa de ter um pouco mais de cuidado com isso aqui. Talvez você precise ter mais segurança, ser capaz de acolher a si mesmo, buscar uma ajuda, Sim. buscar um suporte, conseguir falar sobre isso. Tudo isso já vai abrindo esse campo interno de segurança, esse campo de sustentação, para a pessoa se sentir segura e se permitindo sentir, se permitindo ir tocar nesses lugares que são tão vulneráveis. Porque, como eu falei, se não tem prazer em nada, ou pouco prazer, é porque o prazer está congelado. E o que está congelando o prazer? A dor.
O medo de sentir. Porque sentir nos vulnerabiliza. Quando a gente sente, a gente está abrindo para algo que a gente não controla. Então, primeiro acolher isso, primeiro envolver essa dor, que é essa camada mais externa, para a gente ir chegando com muita gentileza. Né? Eu já fui muito bruta comigo mesma, sabe? Eu já passei assim, por muitas experiências onde eu me forcei a ser, a fazer, sabe? Eu sei, como eu sei. E esse universo, eu falo que o que eu ensino, o que eu transmito para as pessoas é o que eu pude experimentar em mim mesma. Sim. É. Então, eu fui encontrando essa forma de ser gentil, esse caminho da gentileza, do acolhimento. Porque é isso que a gente está precisando, é isso que a gente está buscando, né? No final das contas... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu desviei demais. Né? Não, a gente vai falando também, e um assunto puxa outro, né? Mas é basicamente isso. Não tem jeito, né? Primeiro se reconhecer, e eu estava falando da questão da falta de desejo sexual, né? Primeiro, se tá desconfortável, tá te causando um sofrimento, sempre foi assim, não foi? Não tem jeito, a gente precisa procurar terapeutas especializados na área, profissionais que tenham um suporte para dar para a gente conhecimento, para que a gente possa, né, se ancorar ali, entendendo. Então é isso. Porque a gente vê muito lugar de culpa também, de achar que está sempre errado, que tem algum problema. Em se tratando de sexualidade, é difícil de achar resposta, né? Porque não é só sobre genital, não é só sobre prazer da cama, não é só sobre orgasmo. E aí você procura coisas na internet, você acha um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Mais desinformação do que informação. Tem a questão da vergonha de você falar com amigos ou falar com o próprio terapeuta. Eu atendo muitas pessoas que estão em psicoterapia há um bom tempo, mas nunca trouxeram questões mais íntimas, assim, de prazer e sexualidade. Porque nem com os próprios psicólogos se sentem confortáveis de falar. Sim. Eu tive um caso no passado de uma pessoa que fez o meu treinamento. Ela era psicóloga. Já tinha passado por todos os tipos de terapia. E nem com os terapeutas ela conseguiu falar sobre determinados traumas sexuais que ela viveu. No primeiro dia presencial do treinamento, o treinamento é uma parte online primeiro. Mesmo na parte online ela não relatou nada. Tem um formulário para a pessoa adentrar, ela não tinha relatado nada. Quando chegou no primeiro dia, a gente começou a fazer as práticas corporais, exatamente as práticas que nos abrem para o sentir. Ativou. E ela não conseguiu mais se calar. Ali virou a chave. Ela teve que abriu para poder falar, começar a falar. Falou pela primeira vez. Na frente de todo mundo? Não. Fala para você. Não. No caso, foi para outra pessoa que estava facilitando junto comigo, né? Uhum. Pela primeira vez, ela conseguiu falar sobre isso. E como você falou, falar sobre isso... Conseguir falar é o primeiro passo e é essencial. A gente não tem como tratar algo que a gente não tem nem consciência, que a gente não consegue nem falar sobre. Então, realmente, buscar ajuda. E olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. Tem 12 anos, né? Desde 2012 que eu comecei a me adentrar nesse universo da sexualidade, como eu relatei. Muito recentemente, coisa de uns 2 anos atrás, eu fui tomar consciência de um abuso sexual que eu vivi quando eu tinha lá por volta de 12, 13 anos e que eu apaguei da minha memória. Eu achava que a situação tinha sido um sonho. E aí eu fui acessando que não foi um sonho. Que aquilo aconteceu de fato. Então, tem tanta coisa encaixotada. Tem muito, menina. Né, que como isso, a importância da gente ter um espaço seguro, ter um apoio de um profissional, de um terapeuta, que a gente se sente seguro para ir abrindo essas caixinhas que estão fechadas. Sim. E a gente não abre caixinha que está fechada se a gente não se sente seguro. De fato. Por isso que está aí a Jaya. Né, tem essa Jaya aqui também, que vocês sabem que eu atendo, né? Que eu esqueço de vender meus atendimentos aqui. Eu também atendo, tá? Nós temos aqui a Jaya, que não só atende,
como ela também... Ela está essa semana em São Paulo, né, Sim. para atendimento. Tem vaga ainda na sua agenda, minha irmã? Poucos horários, mas pronto. alguns tem, acho que uns 2 Você ou 3 fica até horários. quando? Eu fico até quinta-feira. Até quinta. Hoje é terça. Você pode tentar, né? Quem sabe Hoje é dá tempo. segunda. Não, mas vai passar amanhã. Ah, tá, desculpa. Então, até quinta, quem sabe. Mas você atende online também? Atendo online. Atende online. Sim. E tem essa formação, né? Quando que começa a sua formação? A turma desse ano vai começar agora em maio. Estamos com Maio, as que inscrições abertas. Começa dia 7, a parte online, né? A gente tem o presencial em outubro. Em outubro. Aí o presencial só tem uma vez em outubro. São 8 dias de imersivo. É uma semana, tá, perfeito. Bom, tem as informações lá no Instagram da Jaya, que ela já falou, é @Jayanata, Jayanata, Devidassi. Devidassi. Tá aparecendo aí na tela, eu falo pro pessoal do Spotify ouvir também, te acompanhando, que a conversa passa muito rápido. Já acabou nosso tempo, infelizmente. Mas deu para dar uma esclarecida, né? Sobre os perfis eróticos. Você quer se aprofundar, vai estudar então com a Jaya, porque assim, eu particularmente vou, né? Espero conseguir entrar nessa primeira turma, vamos ver, né? Porque como estou indo a Portugal, todo o meu dinheirinho eu tenho que transformar em euros para poder ir para fora. Mas se não der nessa, na próxima, porque também é uma formação que eu venho namorando há muito tempo, né? Porque você tá aqui não, mas eu sempre vou lá, eu acho que eu sei até os módulos decorados, de tanto que eu já olhei. Né? Porque tem muito desse conteúdo fora do Neotantra, né? Que vem para agregar o nosso trabalho, com certeza. Então, assim, são coisas que a gente não estuda numa formação em terapêutica tântrica e que a gente sempre precisa, né? Para agregar, até porque a gente trabalha com sexualidade, com prazer, então, enfim. Mas é isso, Jaya. Muita honra te receber aqui de verdade, honro tua caminhada, tua trajetória, teu servir, né? E que você continue por muitos e muitos anos e continue trazendo seu conhecimento e formando grandes profissionais. Lembrando que a formação também não é só para quem quer atuar profissionalmente, né, Jaya? Sim. Para quem quer se aprofundar no autoconhecimento, se entender. É um espaço seguro, como já sabemos. E é isso. Muita luz para você, muita prosperidade, sucesso Jaya. Sempre, vida longa. Desejo viu? mesmo Sou pra sua você. fã demais. Desejo E mesmo. espero ser sua aluna. Que assim viu? seja. Que Assim seu trabalho também siga. Arro. Parabéns por tudo que você faz, todo o empenho e energia que você coloca para transmitir esses conhecimentos tão importantes. Gratidão. Abrir tantas possibilidades e experiências para tantas pessoas. E mais para frente vou te chamar de novo, né? De repente, segundo semestre, para falarmos de outros saberes que ela carrega, que ela pincelou aqui, que não dá tempo de falar. Né? Tá então certo. É isso. Até uma próxima. Até uma próxima você também, que ficou com a gente até agora. Muitíssimo obrigada. Links importantes abaixo do vídeo. O nosso próximo encontro semana que vem, terça-feira, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. Segue a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal também. Para você, uma boa noite, uma semana com muito prazer e muitos orgasmos. E até a próxima. Tchau, tchau.